O segundo ponto aqui dessa primeira aula, que nós estamos estudando a respeito de filosofia, vem falar a respeito da lógica, tá? Agora sim nós vamos entrar aqui na página de número 29 do nosso livro, que fala a respeito da lógica. Obviamente, entendemos aqui o conceito filosofia, e entendemos aqui a respeito da busca do conhecimento, a metafísica, que engloba o estudo filosófico e as vertentes que existem dentro da filosofia, e obviamente que dentro da filosofia existem os métodos para chegar a uma conclusão a respeito de um assunto, tá? Então o livro aqui, na página 29, ele mostra aqui alguns métodos existentes dentro da filosofia para estudar a respeito de alguns assuntos. Ele vem falar do método a dedução de Aristóteles, o método indutivo, método científico, método existencial, o método analítico. Então, são vários métodos para você ingressar aí no estudo da filosofia e chegar a conclusões a respeito de temas e assuntos que sejam aí levantados. E como eu mencionei, dentro da filosofia, você pode pesquisar a respeito de qualquer assunto. Todos os assuntos, eles encaixam dentro da filosofia. Então, quando você levanta um assunto, seja a respeito da existência do ser, a respeito do mundo, a respeito dos animais, a respeito da mulher, do homem, todos os assuntos que você levanta, você pode usar métodos, né, que os filósofos se utilizaram para chegar aí a verdade ou a conclusão de um assunto, tá bom? Então é importante, na página 29, nós vamos estudar a respeito da lógica, tá? E é muito importante você ter aí na sua mente que os métodos são muitos métodos a respeito do estudo filosófico. Porém, uma coisa é muito certa e nós temos que ter isso daí na nossa mente. A base para esses métodos está fundamentado na lógica, tá? Está fundamentada na lógica. Então, a base para estudar dentro desses métodos filosóficos, a base é a lógica. Tem que ter lógica, tá? Para você construir um argumento e chegar a uma conclusão, você tem que ter a lógica envolvida, a lógica como base, tá bom? Então, eu até anotei aqui, olha, um argumento no sentido filosófico é um conjunto de declarações. Então, você pega um tema, vou pegar aqui o tema Trindade. Então, o tema Trindade é um argumento que nós estamos estudando dentro do sentido filosófico, ou seja, buscando uma conclusão, buscando uma resposta. Tá? Então, dentro do tema Trindade, tem um conjunto de declarações, e esse conjunto de declarações está baseado em uma lógica para você chegar a uma conclusão. Se não tem lógica, não tem conclusão, tá? Se torna algo ilógico. Então, é a respeito disso que o assunto lógica é importante para nós. O livro comenta um exemplo aqui, e com certeza você já utilizou aí no seu dia a dia, você com certeza já utilizou a expressão assim, lógico que vou, tá? Alguém questionou se você vai para algum lugar ou que hora vai chegar a algum lugar, você diz, lógico que vou. E por que você afirma lógico que vou? Porque baseado em argumentos que você já colocou na mesa, você chega à conclusão óbvia que você vai estar neste lugar em tal horário. Isso é uma lógica, mas é baseado em quê? Baseado em alguns argumentos verdadeiros que te fez chegar àquela conclusão. E, obviamente, você já ouviu a expressão também, isso não tem lógica nenhuma. Por quê? Talvez você assistindo um jornal na televisão e, ao ver o jornal, o jornalista apresentou uma série de argumentos e aí você disse, olha, isso não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque baseado no seu conhecimento e baseado naquilo que foi apresentado, aquilo não tem lógica nenhuma para você. Mas são os argumentos que vão mostrar se aquilo tem lógica ou não. Porque os argumentos são baseados
em realidade, tá bom? Isso daí é muito importante. Tanto é que na página de número 30 diz assim, vamos ler aqui, diz assim, é comum ouvirmos e também formularmos frases, é lógico que vou, é lógico que ela disse isso. Quando dizemos frase como essa, a expressão é lógico que indica para nós e para a pessoa com quem estamos falando que se trata de alguma coisa evidente, ou seja, de algo concreto, tá? Então, quando você diz essa expressão, lógico que eu vou, ou não tem lógica nenhuma, o livro diz assim: inferência, coerência, conclusão sem contradição. Conclusão a partir de conhecimentos suficientes são algumas noções implicitamente pressupostas por nós toda vez que afirmamos que algo é lógico ou ilógico. Ou seja, para a gente chegar na conclusão se algo é lógico ou é ilógico, primeiro tem que ter a inferência, né? Então, a partir do momento que você tem a inferência, aí você vai avaliar a coerência, tá? Tem que ter a coerência também, tá? E aí você chega numa conclusão sem contradição, tá? Então você, a partir daquilo, você chega numa conclusão suficiente para tomar alguma ação. Ou seja, para concluir se aquilo é lógico ou se aquilo é ilógico. Mas o início da situação, você tem que colocar ali os seus argumentos, as suas declarações, inferir algo, tá? E aquele algo tem que ter coerência para que você chegue aí numa conclusão. É um pensamento bem simples, mas muito importante para a gente concluir aqui o estudo ou raciocínio filosófico a respeito de alguns assuntos, tá? O livro diz assim ainda: ao usarmos os termos lógica e lógico, estamos participando de uma tradição de pensamento que se origina da filosofia grega, quando a palavra logos, significando linguagem, discurso, pensamento, conhecimento. A palavra logos, ela significa isso, né? Discurso, conhecimento. Conduziu os filósofos a indagar se o logos obedecia ou não a regras, possuía ou não normas, princípios, critérios para o seu uso e funcionamento. Então, quando os filósofos recebiam o logos, o discurso ou o conhecimento a respeito de algum assunto, eles iam avaliar de forma metodológica se aquilo seguiu alguma regra ou não, tá? Isso é muito importante. Se aquilo seguiu alguma norma ou não, tá? Que é muito importante também. Se aquilo seguiu algum critério, algum princípio, tá? Para que fosse colocado ali de forma usual ou funcional, tá? Para chegar numa conclusão. Então, estamos falando de trindade, tá? Então, o assunto aqui é trindade, obviamente é um exemplo. O assunto aqui é trindade. Quais foram as regras? Quais foram as normas? Quais foram os princípios e critérios para chegar em uma conclusão? Aí, ao observar tudo isso, a gente vai ver se é usual e funcional. Então, isso é lógica, tá? Isso é lógica. Olha o que o texto diz ainda. A ciência da lógica foi descoberta pelos gregos. Não significa, porém, que antes dele não existisse pensamento lógico, tá? Meus irmãos, a lógica existe desde que existe pensamento, tá? Porque desde o momento que existe pensamento, o pensamento nosso é fértil. Então, essa fertilidade que há no pensamento vai levantar diversos assuntos. E aí nós vamos concluir se esses assuntos são lógicos ou ilógicos, tá? O livro diz ainda o seguinte: sabe-se que o principal mérito de Aristóteles é ter fixado com grande exatidão as regras da argumentação dedutiva na forma do silogismo. Então, o que Aristóteles fez? Tá? Aristóteles pegou a lógica e sistematizou ela, ou seja, Aristóteles colocou de forma sistemática para que você consiga estudar a respeito de um assunto e dentro desse assunto, você de forma sistemática, você colocar ali princípios lógicos para chegar numa conclusão. Foi exatamente isso que Aristóteles fez. Ele facilitou, sistematizou o estudo para que pudéssemos chegar a uma conclusão a respeito de um assunto
ou de argumentos que são levantados. Na página de número 32, nós vamos ver exatamente o autor do livro explicando isso, explicando a respeito do silogismo. Então, o que é o silogismo? O silogismo são 3 proposições, ou seja, propostas, tá? Então, como que foi a sistematização de Aristóteles a respeito da lógica? Ele inseriu ali o silogismo, que são 3 propostas. E dentro dessas 3 propostas, as 2 primeiras são as premissas principais, ou seja, os principais pontos a respeito de um assunto. E a terceira, a conclusão. Então, o autor do livro, ele dá um exemplo aqui para nós de uma frase muito clássica, que é o seguinte: todos os homens são racionais. E aí você pega o nome de um homem, João. João é homem? Sim. Então, logo, ele é racional. Então, vocês entenderam aqui os argumentos para chegar numa conclusão? Tá? Então, foi isso que Aristóteles fez. Ele sistematizou, tá, os pensamentos lógicos, os argumentos lógicos para chegar numa conclusão. Se você pegasse Maria é homem? Não. Logo, ela é irracional. Tá? João é homem? Sim. Logo, ele é racional. Tá vendo? Ele separou, sistematizou para facilitar e chegarmos numa conclusão lógica, para ver se isso é usual ou funcional. Ou seja, ele aplicou regras, normas, princípios e critérios para chegar numa conclusão de se é usual e funcional a respeito daquele tema. E dentro da lógica existe a indução, que está na página 32 do nosso livro. Então, o que é a indução? A indução é a inclusão de assuntos. Olha o que diz o livro aqui. Indução é uma argumentação na qual, a partir de dados singulares suficientemente enumerados, inferimos uma verdade universal. Então, é aquilo que nós acabamos de dizer. A indução dentro da lógica é quando você coloca ali argumentos, tá? E esses argumentos, tá, são suficientemente enumerados, ou seja, de uma forma sistemática e lógica, tá? E aí você infere uma verdade universal, ou seja, você chega numa conclusão universal, tá? Que é usual e funcional. Tá? Então, a indução dentro da lógica é isso. Então, você vai pegar um assunto, por exemplo, o assunto é homem. Então, você vai pegar tudo aquilo a respeito do homem e você vai induzir, tá? De forma enumerada e lógica, racional, tá? E aí você vai chegar numa conclusão a respeito daquele tema que você está estudando, como nós demos exemplo aqui, o tema homem. Também, o livro na página 33, ele diz o seguinte: há vários tipos de indução. E aqui vamos examinar alguns. Existe indução completa, quando há condições de serem examinados cada um dos elementos de um conjunto à vista. Perdão, meus irmãos. Há vários tipos de indução, e aqui vamos examinar alguns. Existe indução completa, quando há condições de serem examinadas cada um dos elementos de um conjunto, a vista, o tato, o ouvido, o gosto, o olfato, que chamamos de órgãos dos sentidos. Tem um órgão corpóreo, portanto, todo sentido tem um órgão corpóreo. Ou seja, isso é uma indução lógica, tá? Uma indução lógica, onde você tem condições de avaliar os argumentos ou os elementos desse conjunto. Tá? Todavia, o caso mais comum é a indução incompleta, ou indução por enumeração, em que são observados alguns elementos dos quais se conclui a totalidade. A generalização indutiva é precária, se a amostragem é significativa e se existe um número suficiente de casos que permitam a passagem do particular para o geral. Tá? Então, é um estudo bem amplo. Tá? Então, um estudo a respeito de assunto, ele tem que ser muito amplo e muito sistemático para que você possa chegar numa conclusão definitiva. Então, é muito difícil, em alguns temas, chegar em conclusões definitivas. Ao fazer a prévia eleitoral,
Com o intuito de pesquisa, consultamos amostras significativas dos diversos segmentos sociais, segundo a metodologia científica. Ao considerar que, dentre os eleitores da amostra, 25% votará no candidato X e 10% no candidato Y, conclui que na totalidade dos eleitores votará segundo a mesma proporção. Tá? Então, os irmãos veem que são análises proporcionais para que você possa chegar aí à conclusão a respeito de uma ideia ou a certeza a respeito ali de uma ideia. Ele dá aqui o exemplo para nós aqui de um candidato de votação eleitoral. Bom, dentro também da lógica existe a indução, ou seja, que é a indução de fatores para que você chegue numa conclusão. Tá? Existem as falácias, tá? Então, as falácias são muito comuns, tá? Para as pessoas tentarem defender algum argumento, só que ela não é lógica ou ela não contribui para chegar numa conclusão. Então, as falácias, que diz assim, algumas falácias mais comuns são o apelo à autoridade, ao invés de apelar à evidência para sustentar a posição. É o ataque contra o homem, tá? Então, o que é as falácias, tá? Normalmente as pessoas apelam para a autoridade quando não tem evidências. Então, a indução, ela está baseada em evidências. Então, quando você induz ali evidências lógicas para que você chegue numa conclusão. O que é a falácia? A falácia são quando pessoas descartam a evidência e se baseiam na autoridade. Por exemplo, Papai Noel existe? Sim. Ué, mas como que você prova que Papai Noel existe? Porque o meu pai disse. O meu pai é uma autoridade. Então, a conclusão de um assunto não está baseada na evidência, na indução de uma evidência, para que você chegue numa lógica universal. Está baseada numa autoridade. Tá? O meu pai diz que existe Papai Noel, então eu descartei a evidência e fiquei com a autoridade. O meu pastor diz que isso não é pecado, então eu descarto a evidência e fico com a autoridade pastoral. Então isso prejudica muito, tá? Você chegar numa conclusão. Não que autoridade não tem, não que pessoas não tenham autoridade para falar sobre diversos assuntos, mas se você descarta a evidência, fica muito complicado você aplicar como uma verdade universal, só na autoridade de alguém que está dizendo, ou alguém que está falando, ou colocando como lei. E isso, meus irmãos, é muito interessante para os dias de hoje, tá? Porque, como eu disse, a filosofia ela pode ser aplicada em em todos os temas, aliás, não em diversos, mas em todos os temas. Quando a gente para avaliar hoje, nós estamos vivendo tempos de ideologias de pensamentos, né? Onde cada um tem a sua ideologia, mas as bases de argumentos são muito fracas para chegar numa conclusão. Né? Então você tem aí pessoas que defendem uma ideologia, mas aí a base de argumento para chegar numa conclusão ela é muito fraca. Tá? Pessoas que defendem um outro tipo de ideologia, mas o princípio é a autoridade, não porque fulano de tal disse, a lei falou, fulano de tal está dizendo. Então você parte para a autoridade de quem está falando, mas você não tem evidências para chegar numa conclusão. E aí não pode ser universal. Aí não pode ser universal, porque você não tem como ter uma conclusão completa a respeito de um assunto. E muitos assuntos, até mesmo dentro da igreja, é baseado muito em autoridade, não em evidências. Então tem pessoas que pregam assuntos bíblicos que eles não são baseados em evidências bíblicas, mas na autoridade de quem está falando. Eu poderia aqui dar diversos exemplos dentro da igreja de pessoas de autoridades pastorais, autoridades eclesiásticas, que colocaram alguns assuntos como até assuntos de condenação, se fizer vai para o inferno, se não fizer vai para o céu, mas que não tem base bíblica, tá? É baseado na autoridade, é baseado em quem está falando, mas não tem evidência bíblica. E aí não pode ter aí uma lógica universal. Por quê? Porque não tem evidências. A nossa doutrina
ela deve estar evidenciada na Bíblia Sagrada. Então, tudo que é concernente à salvação do homem, estou falando de salvação, tudo que é concernente à salvação do homem, a evidência tem que estar na Bíblia Sagrada, não somente em autoridade de quem está falando, porque a evidência mais forte é a Bíblia Sagrada, então jamais pode ser descartada. Então, isso é muito importante dentro de estudos filosóficos e até mesmo dentro da estudos filosóficos dentro da teologia. Bom, então, dentro da lógica, nós temos todos esses princípios que eu trouxe aqui para os irmãos, tá bom? Então, os irmãos leiam o livro, é muito importante você ler o livro para você entender essa construção de pensamentos que eu estou trazendo aqui, tá bom? A respeito da lógica, né, que deve ter ali, deve trazer os argumentos, né, e esses argumentos devem estar baseados em regras, normas, critérios, conceitos, para que você chegue aí numa verdade universal. E dentro disso existe a indução, que são a indução dessas lógicas, dessas verdades, para você chegar numa conclusão. E existe também as falácias, que são aí autoridades de pessoas, né, de autoridades do ser humano, que às vezes acaba descartando aí as evidências e acaba prejudicando de chegar numa lógica universal. Então é muito importante que vocês estudem isso, leiam e cheguem aí nessa conclusão que eu estou trazendo aqui para os irmãos, tá bom? E o ponto 3 da nossa lição, que é a partir da página 38 e vai até a página de número 40, deixa eu pegar aqui para os irmãos, 49, antes de entrar no capítulo 2, são alguns textos que o autor trouxe aqui, que são textos clássicos da filosofia ocidental a respeito de diversos temas. Então, os irmãos leiam como tarefa de casa, a partir da página 38 ali, leiam esses textos clássicos da filosofia ali ocidental, tá bom? Então, aqui nós concluímos o primeiro capítulo, tá? Trazendo um conceito de filosofia, a origem da filosofia, as vertentes dentro da filosofia, a lógica dentro da filosofia, a indução dentro da lógica e as falácias dentro da lógica, que são importantes para a gente discutir temas. Então, a partir do capítulo 2, nós vamos começar a discutir aqui alguns temas importantes dentro do conceito filosófico. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir.